ambiental. Eu me chamo Débora e serei a sua professora. O sistema de licenciamento ambiental foi definido pela Resolução CONAMA 237, em 1997, onde ela reiterou a importância do licenciamento ambiental. Já existia uma lei que tocava nesse tema, porém a Lei CONAMA veio e reiterou essa importância e trouxe instrumentos para a realização da licença ambiental. E na minha opinião, caro aluno, caro estudante, caro profissional, é de fundamental importância que você tenha conhecimento sobre o sistema de licenciamento ambiental, porque isso é um dos principais ramos de atuação do profissional de gestão sustentável, do profissional ambiental. Bom, o processo de licenciamento ambiental, ele deve ser realizado por qualquer empresa, porque qualquer atividade, independente do tipo de atividade, do tamanho da atividade, ela possui um potencial poluidor, um potencial de impacto ao meio ambiente. Então, para uma atividade ser instalada, para uma atividade começar, ela precisa ser licenciada ambientalmente. E essa licença é realizada, muitas das vezes, por um profissional do meio ambiente. E junto com a licença ambiental, são solicitados, muitas das vezes também, estudos que acompanham essa licença ambiental para entender melhor essa atividade, para você fornecer para o órgão ambiental licenciador informações que vão ajudá-lo a determinar qual o potencial de risco ambiental que aquela atividade oferecerá. Então, nós temos uma cadeia de serviços, de estudos que devem ser realizados no sistema de licenciamento ambiental. Quando falamos de licenciamento ambiental, temos diversos órgãos envolvidos com esse licenciamento. Temos órgãos normalizadores, credenciadores e certificadores. Então, como eu já falei para vocês em outra aula de legislação ambiental, do direito ambiental, cada atividade, dependendo do seu potencial poluidor, do risco ambiental que ela oferece, da sua localização, ela será fiscalizada, será credenciada por diferentes órgãos. Eu resido num município que tem um potencial credenciador e fiscalizador. Então, quando eu quero licenciar alguma empresa e essa empresa possui um impacto ambiental local, é o município que irá legislar sobre o licenciamento ambiental dessa empresa. Então, você profissional, se porventura você trabalhar em um licenciamento ambiental, primeiro de tudo, você deve ver em que órgão você deve realizar o pedido do licenciamento ambiental. Se na cidade que você estará fazendo esse licenciamento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente possuir essa autonomia, você primeiramente deve ver com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente o pedido, o protocolo da entrada do licenciamento. Se você estiver atuando em uma empresa que a sua atividade, que a atividade dessa empresa seja interestadual, intermunicipal, ou se o potencial poluidor dela for abranger para além do município ao qual ela está situada, ou mesmo se ela está entre um município e outro, ali no meio, será um licenciamento ambiental estadual. Muita atenção nesse momento, porque eu, na minha prática profissional, já vi uma empresa que não contratou um profissional para fazer o seu licenciamento, que não teve esse cuidado e protocolou o pedido de licenciamento, a entrada no licenciamento, no Instituto Estadual do Ambiente, no caso o INEA, aqui no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, a empresa descobriu que na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do município ao qual ela estava inserida, existia essa atividade. Então, para cortar caminho, ela também protocolou um pedido de licenciamento ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, ocorreram dois processos juntos.
No fim das contas, essa empresa foi multada, se eu não me engano, em 20 mil reais. Porque ela não respeitou os poderes legislativos ao qual ela estava submetida e entrou com 2 processos ao mesmo tempo, em 2 órgãos diferentes. Por isso que eu bato sempre na tecla do quão importante é para você, como profissional, entender de legislação, saber os caminhos que você deve trilhar. Lembrando, não é sobre saber de cabeça as leis, os artigos, mas sim entender as competências legislativas. Entender onde começa um poder e onde termina outro. Isso é fundamental para você como profissional do meio ambiente. Então, voltando aqui ao licenciamento ambiental. Existem diversos tipos de licença. E cada tipo de licença autoriza uma atividade diferente e tem um prazo diferente. As 3 principais licenças são: licença prévia. Ela acontece antes de uma empresa se instalar. Ela estabelece os requisitos que aquela empresa deve cumprir para se instalar no local. A viabilidade ambiental que aquele local possui para suportar a atividade daquela empresa. Nessa fase, são determinados estudos, como por exemplo o EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, para determinar a viabilidade, o impacto que aquela atividade causará naquele local. Como por exemplo, um shopping center. Um shopping center, ele precisa de uma licença prévia, porque ele causará impacto social, um impacto econômico nas pequenas lojas, nos arredores daquele local que serão impactados, o impacto na malha rodoviária, impacto de trânsito, de estacionamentos. Então, ele precisaria de uma licença prévia para ver se aquele local que ele pretende se instalar suporta esse tipo de atividade. Outro tipo de licença é a licença de instalação. A licença de instalação autoriza a instalação de uma empresa em determinado local e ela tem um prazo máximo de 6 anos. Então, uma empresa, antes dela se instalar no local, dela começar a sua construção, dela começar ali a contratação de pessoas, ela precisa de uma licença de instalação. E após essas licenças, licença prévia, licença de instalação, nós temos a licença de operação, que é efetivamente aquela empresa começar a funcionar, começar a girar os seus motores, as suas engrenagens, começar a lançar seus efluentes no meio ambiente e tudo mais. O prazo máximo dessa licença é de 10 anos. E quando uma empresa tem concedido a sua licença de operação, ela tem um documento chamado condicionantes ambientais. Na licença de instalação também existem essas condicionantes. São critérios que a empresa deve manter, critérios que a empresa deve cumprir para manter a sua licença. E aí também, profissional, existe um amplo caminho, um amplo campo de atuação para você. Porque as empresas precisam muito de auxílio, muitas das vezes consultoria ou até um profissional exclusivo para manter as condicionantes de sua licença, fazer a manutenção de sua licença. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de uma licença ambiental de operação. Uma licença de operação a gente chama de LO. LI, licença de instalação, LP, licença prévia. Então eu vou colocar aqui para vocês uma LO, exemplo de LO. Atrás dessa LO estão as condicionantes, que de acordo com as análises que o órgão ambiental realizou, com o tipo de atividade, com o tipo de impacto que essa empresa pode oferecer para o meio ambiente, são criadas essas condicionantes para mitigar o impacto ambiental que essa empresa gerará. Então, alguns exemplos de condicionantes ambientais. Fazer parte do MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos, ou seja, todo resíduo que essa empresa transportar, seja ele perigoso ou não, deve estar registrado lá no site do INEA, no caso do Rio de Janeiro. Acondicionar seus resíduos seguindo as NBRs.
Nós temos um curso de licenciamento ambiental, onde nós detalhamos muitas condicionantes ambientais para você, profissional, saber como cumprir essas condicionantes. Porque é fundamental que você saiba cumprir as condicionantes ambientais, os condicionantes da licença ambiental de uma empresa, da empresa que você irá atuar. Então, nessas condicionantes, são citadas as leis. Por exemplo, respeitar a lei tal que determina critérios de emissão de ruído sonoro. Então, você, profissional, ficará incumbido da função de medir esse ruído sonoro de acordo com a periodicidade determinada na lei, citada na licença, e protocolar de tempos em tempos no órgão ambiental que emitiu a sua licença, comprovando que você, empresa, está cumprindo as condicionantes ambientais. Provavelmente também haverá nas condicionantes o período determinado pelo órgão ambiental que você deve se dirigir à entidade que regulou, que certificou a sua licença ambiental para comprovar que você está cumprindo essas condicionantes ambientais. Se não cumprir as condicionantes ambientais, você será notificado, receberá uma notificação convocando a empresa a comprovar o cumprimento das condicionantes. E se não comprovar, a empresa pode ter a sua licença cancelada. E com a licença de operação cancelada, a empresa não pode abrir as portas. É aquele clássico caso que a gente já viu por aí, notícias dos órgãos ambientais na porta, os trabalhadores querendo entrar para trabalhar e a empresa com as portas fechadas. Ou é um caso de crime ambiental, uma poluição, ou um caso de licença de operação que foi cancelada e a empresa não poderá operar. Eu falei para vocês das principais licenças, mas também temos outras, como a licença ambiental simplificada, a LAS, que é quando o órgão determina que a atividade do potencial poluidor da empresa é de mínimo, ela recebe uma licença simplificada, onde são exigidos estudos menores, condicionantes menos severas, menos condicionantes ambientais para manutenção dessa licença. Mas quem determina isso é o órgão ambiental licenciador, não é a empresa. Eu já trabalhei para empresas que o dono, proprietário, gerente falava assim: mas olha, minha empresa não tem potencial poluidor, por que eu tenho que fazer um licenciamento ambiental? Então eu falava: quem determina isso não é você, é o órgão ambiental. Se de acordo com os critérios estabelecidos por eles, você ficar com uma empresa de potencial poluidor mínimo ou inexistente, você vai ter uma inexigibilidade de licença ambiental. Mas primeiro nós temos que comprovar para eles, através de documentos solicitados, e o órgão ambiental irá enquadrar sua empresa de acordo com os critérios pré-determinados na legislação. Nós vamos ver mais para frente quais são esses critérios, e vai te fornecer uma inexigibilidade de licença. Então tá, falei da licença ambiental simplificada. Nós também temos a licença prévia e de instalação. É quando duas etapas acontecem ao mesmo tempo. Estabelece um cronograma de instalação daquela atividade. Existe a licença de instalação e operação ao mesmo tempo, a LIO. A licença ambiental de recuperação, quando, por exemplo, uma empresa vai se mudar ou vai fechar e deixou uma área degradada, uma área desmatada, uma área poluída, ela precisa recuperar essa área antes de encerrar suas atividades. E também a licença de operação e recuperação. A empresa é autorizada a continuar operando enquanto ela recupera a área ou o que quer que seja que ela degradou com a sua atividade. Então, vamos falar agora sobre as fases do licenciamento ambiental. Se você mora no estado do Rio de Janeiro, o INEA determinou que o licenciamento ambiental seja feito por meio de um aplicativo. A gente vai colocar aqui a máscara desse aplicativo. O aplicativo só funciona para Android. Todo o processo de licenciamento ambiental vai ser feito dentro desse aplicativo. Não é complicado. O aplicativo vai enquadrar a empresa automaticamente. Você vai colocar os dados que ele pedir. Ele vai pedir dados
tamanho da empresa, quantidade de funcionários, tipo de atividade, qual o KNAI dessa empresa. Para quem não sabe o que é KNAI, é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ou seja, cada atividade econômica tem um código. A extração de matéria orgânica tem um KNAI. Fabricação de aço tem outro KNAI. Então, esse aplicativo vai te pedir o KNAI da empresa. O KNAI, às vezes uma empresa tem vários KNAIs, um principal e outros secundários. Por exemplo, o KNAI principal do Instituto Capacitar é cursos e treinamentos. O KNAI secundário do Instituto Capacitar é consultoria em gestão empresarial. Então, esse é o KNAI. De acordo com o KNAI, o órgão ambiental sabe o potencial poluidor daquela atividade. Vamos dar um exemplo. O KNAI do Instituto Capacitar, cursos e treinamentos, e o KNAI de uma mineradora. O KNAI será que tem um impacto ambiental maior? Obviamente de uma mineradora. Então, o sistema ele já é todo cadastrado e já entende o passo a passo de cada KNAI. Então, você vai protocolar o pedido de licenciamento ambiental. No sistema do INEA, ficar em análise. E ele vai te dar um prazo para o seu processo tramitar e você ser notificado para apresentar os estudos que ele determina que você apresente. Você também será enquadrado de acordo com esses estudos no seu potencial poluidor, no seu tamanho. Se você for realizar o licenciamento ambiental com o órgão municipal, você vai lá fisicamente, pede o documento de entrada da licença, vai anexar todos os documentos que eles solicitarem, vai fornecer todas as informações que eles pedirem no formulário e também vai esperar a resposta do órgão. Passado o tempo determinado que o órgão pediu, pode ser um mês, quando eu estou fazendo o licenciamento, eu pego o telefone, pego o e-mail e ligo bastante, procuro bastante, porque para não cair no esquecimento. Eu tenho até uma conhecida que trabalha no órgão ambiental, ela fala que a prioridade de atendimento é o mais chato. E infelizmente a gente tem que ser chato para não ser esquecido. E as empresas têm pressa para se licenciar. Imagina a quantidade de processos que tem, a quantidade de empresas que eles precisam fiscalizar. Então a gente tem que acompanhar de perto o nosso processo. Não é só colocar lá o pedido de licenciamento e deixar quieto. Você tem que ligar, pegar telefone, pegar e-mail, ficar em cima. Então, eles vão te dar um retorno com os estudos necessários que eles vão determinar que você precisa fazer como profissional ambiental e a empresa precisa apresentar. E aí você, como profissional, é aí que entra a sua parte profissional, a sua sabedoria, o seu conhecimento, porque eles vão te pedir diversos estudos e você terá que elaborar. Nesse momento também podem haver visitas técnicas. O órgão ambiental pode marcar uma auditoria, ou então pode até auditar sem marcar, auditoria surpresa, para verificar as condições dessa empresa, se o que você está colocando no documento é realidade. Muitas das vezes ele vai te perguntar a quantidade de resíduos gerados, quantidade de funcionários, quantidade de resíduos perigosos que você possui, que a empresa possui. Para quem não sabe o que é resíduos perigosos, são resíduos considerados de potencial destrutivo, potencial poluidor, tanto à saúde humana quanto à saúde animal e vegetal. Exemplo de resíduos perigosos: gasolina. Posto de gasolina precisa fazer licenciamento ambiental. E tem aos montes numa cidade grande, né? Por quê? É um resíduo altamente perigoso. É um resíduo inflamável. Então, se a empresa lida com gasolina, com óleo, com produtos químicos, ela possui resíduos perigosos. E o órgão ambiental vai querer saber a quantidade, como que a empresa armazena, como que ela manipula esses resíduos perigosos. Então, tudo isso, todas essas informações têm que ser fornecidas. Você, profissional, nem pense em omitir informações. Pense em modificar os processos. Então, se a empresa está armazenando resíduo perigoso ao ar livre, não omita do órgão ambiental que isso está acontecendo.
faça com que a empresa armazene resíduo perigoso em área isolada, em área com uma canaleta em volta para caso haja vazamento. Esse vazamento não escoe, seguindo as normas brasileiras, as NBRs e a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pesquise, existem NBRs e ABNTs para manipulação de resíduos perigosos e armazenamento de resíduos perigosos. Mas muitas das vezes o próprio órgão ambiental vai te denominar lá quais leis ele quer que você siga. Ele vai falar, manter resíduos perigosos armazenados de acordo com a NBR e tal. Então você vai lá na internet, pesquisa, abre a NBR e adequa as condições de armazenamento para atender a referida norma. Então, o órgão pode ir lá fazer a vistoria quando necessário, ele pode te notificar caso algo não esteja de acordo com o que ele determina, ele pode te notificar estabelecer um novo estudo, estabelecer uma alteração física até o tipo de armazenamento, modificar alguma etapa da sua produção. Digamos que a empresa lança gases, chaminés na atmosfera e essas chaminés não possuem filtro. Ela pode ser notificada a colocar um filtro. Então, isso é muito variável de acordo com a atividade da empresa e do potencial poluidor que essa empresa possui. Então, fica aí num processo de vai e vem. O órgão ambiental te pede documentos, te pede estudo, você entrega, eles devolvem, autorizam ou não, ou pedem mais uma coisa. Então, por isso que eu falo que você tem que estabelecer um diálogo muito próximo a eles. O processo de licenciamento ambiental, por lei, demora 6 meses, mas na prática eu vejo que vai além de 1 ano. Então, se você é profissional, pegar um processo de licença ambiental para certificar, converse com o gerente da empresa ou o proprietário da empresa e coloque ele ciente, coloque ele a par que é um processo demorado, que não depende de você, depende de um órgão público que tem suas demandas, que tem suas dificuldades, e converse com ele, que 6 meses é o mínimo, mas pode passar de 1 ano. Que muitas das vezes o cliente pode achar que a culpa é sua pela demora. E então, após todo esse processo, o órgão ambiental vai emitir um parecer ou favorável ou desfavorável da licença ambiental. Essa licença ambiental virá com as condicionantes, virá com todo o que será necessário para a manutenção da mesma, e você terá que publicar em um veículo público, veículo de circulação pública, por exemplo, um jornal da cidade, um jornal local. Se essa empresa for de grande porte, por quê? Para garantir o princípio da participação da informação, a sociedade precisa saber que essa empresa começará a operar, se instalará naquele local e precisa participar desse processo. A audiência pública pode ocorrer antes da emissão de licença, se for algum empreendimento, alguma atividade com alto potencial poluidor, por exemplo, o estabelecimento de um aterro sanitário naquele local, uma penitenciária, um shopping center, tudo isso requer audiências públicas antes da emissão da licença e também após deve-se dar publicidade a essa licença, através de publicação em diários oficiais, jornais de circulação pública de grande alcance. Dentro dos documentos solicitados pelo órgão ambiental para a emissão da licença ambiental, podem estar o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, que vai através de um relatório de impacto ambiental, EIA-RIMA, que é elaborado pelo profissional de meio ambiente. Então, dentro desse estudo, deve ser levado em consideração os possíveis impactos e riscos que aquela atividade trará para o seu entorno. Também outros documentos que podem ser solicitados: plano de gerenciamento de recursos de resíduos sólidos, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS, avaliação do impacto da vizinhança. Outro ponto importante frisar é que o licenciamento ambiental ele não é gratuito para a empresa. Isso pega no bolso de muitos empresários, gerentes, etc., gestores. Por quê? Por isso é importante você, como profissional, entender a legislação
e saber adequar bem a empresa de acordo com o que a legislação pede. Porque muitas das vezes um pequeno ajuste pode refletir numa grande economia para a empresa. Porque o licenciamento ambiental é cobrado de acordo com o enquadramento dessa empresa. Como que essa empresa é enquadrada? Lembra que eu te falei ali na frente? Que, de acordo com os documentos, de acordo com as informações, o órgão ambiental vai enquadrar a atividade da empresa de acordo com os critérios pré-estabelecidos em legislação? Quais são esses critérios? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a NOP INEA 46, a Norma Operacional INEA 46, que ele enquadra empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental. Então, até se a atividade for pequena demais, com potencial pequeno demais, ela vai enquadrar com a inexigibilidade de licença. Então, o que essa norma averigua para enquadrar o potencial da empresa? Ela averigua porte, e quando eu falo porte, estou falando da capacidade de produção. Ela averigua o tamanho territorial que essa empresa tem, a água que essa empresa consome, se ela está próxima a corpos hídricos e qual a distância, se ela possui caldeiras, se ela possui armazenamento de resíduos perigosos, qual o tamanho desse armazenamento, se ela possui chaminés. Cada CNAE, cada atividade econômica de empresa terão critérios diferenciados de acordo com a atividade para realizar o enquadramento dessa empresa. Por exemplo, uma empresa que fabrica automóveis, concorda comigo que ela não vai utilizar fertilizantes, não vai desmatar muitos hectares? O que vai ser levado em consideração, por exemplo, de uma empresa que fabrica automóveis, de uma concessionária? Serão levados em consideração quantidade de tinta consumida e armazenada, número de funcionários, emissões de gases, emissões de resíduos líquidos no corpo hídrico. Então, cada atividade terá critérios de acordo com o impacto que essa atividade irá gerar. E de acordo com o critério de enquadramento, de como essa empresa se enquadrar, ela vai ter o seu potencial poluidor medido e também o seu porte definido. O seu porte pode ser definido como médio, pequeno, grande. Eu vou colocar aqui para vocês, ainda usando como norte essa NOP do INEA, o enquadramento dos empreendimentos, para vocês verem como funciona. Percebam que a empresa é dividida por porte, mínimo, pequeno, médio, grande, excepcional, e pelo potencial poluidor dela. Pode ser desprezível, baixo, médio ou alto. Então, dentro desse enquadramento, a empresa pode ficar com classe 1A de impacto desprezível ou como classe 6C de impacto significativo. E existe uma gama de outras classificações que vão variar de acordo com o enquadramento que foi realizado pelo órgão ambiental. E cada um desses enquadramentos, tem um valor do licenciamento ambiental, que é medido por UFIR, de acordo com o órgão ambiental que estiver realizando esse licenciamento. Então, só um exemplo aqui de um licenciamento ambiental a nível federal. Uma empresa de grande porte, de impacto ambiental alto, pode ter a sua licença de instalação avaliada em mais de R$120 mil. E quando eu te falei que você, como profissional, pode ajudar a empresa a economizar nessa área, é no seguinte aspecto. Vou citar novamente um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive que seguir numa NBR critérios de armazenamento de resíduos perigosos. Eu vi o limite que eu deveria me enquadrar para ficar enquadrada como uma empresa de médio potencial de impacto ambiental. Quantos litros de cada produto eu deveria ter de acordo com essa NBR? Cada produto perigoso: óleo, graxa, diesel, GLP, gás liquefeito de petróleo. Essa NBR determina todos os limites que eu tenho que me enquadrar para não ser classificada como uma empresa de alto impacto ambiental. Então eu fui ali no meu estoque, nos documentos da empresa, e vi que existia um grande estoque de GLP, gás liquefeito de petróleo. E aí eu comecei a conversar com os gestores, entender se era mesmo necessário aquele estoque. Expliquei para o diretor da empresa que aquele estoque alto iria nos enquadrar como uma empresa de alto potencial de impacto ambiental, e com isso, nossa licença ambiental encareceria em R$50 mil. Conversei com o pessoal de compras, nós entendemos
se seria dispendioso para a empresa reduzir aquele estoque, ou se era mais uma questão de facilidade ou uma questão de hábito, já era feito assim há muito tempo, ou o fornecedor à época pediu para facilitar a operação dele e a empresa aceitou. Enfim, foi estudado, foi analisado com a alta direção, chegamos à conclusão de que não era necessário ter aquele alto estoque. Isso inclusive causava insalubridade aos funcionários, e aquele estoque foi reduzido. Nós economizamos R$50 mil, conseguimos enquadrar a empresa como um potencial médio poluidor, retiramos o risco que existia nessa operação. Então foi ótimo e todos ficamos felizes. E a empresa foi licenciada, a licença saiu bem mais barata e eu fiquei muito satisfeita como profissional. E também não tenho dúvida que atingi as expectativas dos meus clientes e fiz bem o meu trabalho. Então, vou falar um pouco sobre a atuação do profissional no licenciamento ambiental. Já deixei aqui algumas dicas para vocês, que são: estabelecer um contato mais próximo com o órgão, não ficar esperando o órgão pegar no seu processo, quem sabe até conseguir fazer uma amizade sincera com alguém ali daquele órgão. É importante também conhecer alguém pelo nome, saber quem procurar. Isso aí vai agilizar muito a sua vida, e aí você pode até fazer um nome na cidade. Os empresários, os gestores falarem entre si: ó, aquela pessoa ali agilizou meu processo, foi rápido e tal. Outro ponto importante: ser verdadeiro, tanto com o seu cliente, com a empresa, em relação à demora, em relação ao tempo de demora do processo. Não diga para o cliente: rápido, a gente faz isso em 3 meses só para pegar o trabalho. Seja verdadeiro, porque isso aí pode refletir negativamente na sua carreira, no seu nome no mercado. Seja verdadeiro com o órgão ambiental. Não maqueie os processos da empresa para agradar o cliente. Não minta dados, não omita dados, porque isso pode ser visto em uma auditoria. Então, pegue o caminho inverso. Tente modificar o processo, tente analisar, tente alterar, melhorar os processos. Se especialize em algum estudo que é frequentemente solicitado no licenciamento ambiental, como por exemplo o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e depois que você aprende é bem simples elaborar. Estude atentamente as condicionantes ambientais da empresa e garanta que essas condicionantes são cumpridas. E lembre-se, cada nova empresa é uma oportunidade de licenciamento ambiental para você, profissional, realizar.